convite terça-feira e eu disse amém. Sabe por quê? Porque nós estamos no quartel-general. Então, quando o soldado está no quartel-general, ele está disposto a ir para a luta, para a guerra, por desafio, né? E nós não nos governamos, quem nos governa é Deus. E nessa noite, para a nossa meditação, eu quero fazer uma breve leitura no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. Também quero pedir oração para minha mãe. Ela sofreu um acidente, mas Deus deu um grande livramento para ela. E eu agradeço muito a meu Deus, porque se não fosse Ele, ela não estaria mais aqui. Mas Deus é fiel. Amém? E o título é O Filho da Viúva de Naim. Quando a gente faz essa leitura, a gente não vê nada, né? Só vê que o menino morreu e ressuscitou, e graças a Deus, e a mãe dele ficou feliz. Mas nós vamos descobrir muitas coisas aqui. Eu pedi orientação para Deus, eu estava indo para outro lugar, e Deus disse, não, é aqui. E a gente tem que ser obediente, né? E diz assim, e aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ele e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam e disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Amém? Nós sabemos que aqui o filho da viúva de Naim, ela só tinha esse filho, ele era viúva ainda. Naim, ele fica às margens do sul da Galileia. Então ficava perto, ali onde Jesus andava. O que mais me chama a atenção quando a gente lê os 4 evangelhos, que Jesus evangelizou tudo aquilo ali, ó. Toda aquela região. Mas quando a gente lê nos finais desses evangelhos, ele diz um recado para mim e para você. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, por quê? Porque depois daquilo tudo ali, ainda tinha outros lugares para poder chegar até nós. Por isso que a gente tem que propagar o evangelho. Aí diz assim, ó, a leitura. E aconteceu pouco depois, e ele, a cidade chamada Naim, ele quem? Jesus. Ele só foi lá fazer esse milagre, só. Aí não foi mais não, porque tem coisas que marcou a vida de certas pessoas. É igual o cego de Betsaida. Ele só foi lá para curar aquele cego. E é aqui a mesma coisa, ele só foi nessa cidade. Só essa vez. E com ele iam muitos dos seus discípulos, não ia todos, muitos. Não ia todos, a Bíblia não diz todos, ia muitos, né? E uma grande multidão, olha aí, ó. E uma grande multidão. Quando a gente fez a leitura, nós observamos aqui 2 multidões. A primeira multidão foi a multidão de Jesus, que ele ia para Naim, né? E a segunda multidão, a que vinha de Naim. Olha aí. A primeira multidão era a multidão da vida, da esperança, da alegria, né? Aqui era a multidão da vida, que era onde Jesus estava. Aí diz assim, ó. O versículo 12. E chegando perto da porta da cidade, ele não entrou. Aí você pergunta por quê? Porque o milagre não era para ser feito dentro de Naim, o milagre era para ser feito fora de Naim. Porque se fosse dentro, seria igual o cego de Betesda. Lá na aldeia que o cego morava, aliás, o cego nem morava lá. Lá todo mundo era incrédulo, ninguém não ia acreditar. Então Jesus pegou o cego pela mão e levou para fora. A mesma coisa, aqui, o defunto. Jesus já sabia que o defunto estava fora da cidade. Por isso que ele se aproximou. Aí diz assim, chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe.
Olha aí. A minha mãe teve um filho, com 3 anos ele morreu. Até hoje ela chora por ele. E nós estamos aqui. Agora imagine essa viúva, só teve esse filho. Ainda era viúva ainda. E ele morreu. Que tristeza para uma mãe. Ele que cuidava dela. Ela estava sem esperança. Ela achava que não tinha mais esperança para ela. Mas quando a gente bota os olhos em Jesus. Glória a Deus. Glória a resposta, irmão. Aquela mulher não tinha esperança nenhuma. Ela achava que ali acabou tudo com a morte do filho dela. Mas só que tinha um que ia resolver o problema. Aí diz assim, ó. Que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Essa multidão que ia era a multidão da tristeza, da falta de fé, porque para eles ali tinha acabado tudo. Eles não tinham esperança nenhuma. Ninguém não ia pensar que Jesus ia para ali fazer aquele milagre. Aquela mulher não tinha mais esperança. Quantos aí estão aí sem esperança? Mas nós que estamos aqui, nós temos a esperança de um dia chegar a Canaã. O nosso alvo é Canaã. Como a irmã Edith falou, lá no final da Jerusalém. Se a gente não botar o nosso foco em Jerusalém, a gente não chega lá. Amém? Aí diz assim, ó. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Quando ele disse assim, não chores, porque eu cheguei, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, mesmo que esteja morto, ressuscitarei, darei vida, fartura, bonança. Era isso que ele estava dizendo para nós. Não chore. Quantas das vezes a gente perde a nossa esperança por problemas que ele pode resolver? Não é verdade? Mas nesta noite, vamos botar os nossos olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador de toda obra. Ele vai resolver tudo. Até aquelas coisas menos que a gente acha que não tem mais solução. Deus resolve. Amém? Não perca a fé. Aí diz assim, e chegando, tocou o esquife. E os que levavam pararam e disse, eu te digo, levanta-te. Levanta, porque Jesus não faz nada com ninguém deitado. Levanta para a vida, levanta para a ressurreição, levanta para a alegria, levanta para a bonança, levanta para a vitória. Jesus não faz nada com ninguém deitado. Em pé, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Amém? Eu vou contar um caso, todo mundo conhece aqui o irmão Chico Freitas, que é o pai do Jailson e o pai do Adair. Hoje em dia ele é porteiro lá na Siloé. Sabe o que foi que ele me disse domingo? Ele disse para mim, disse, olha irmão, os cultos de hoje estão tão diferentes. Eu digo, irmão, tá mesmo. Ele disse, quando eu morava lá no Ceará, eu nasci no Evangelho, quando eu morava lá no Ceará, eu tinha uns 17 anos. Aí um dia o pastor disse assim mesmo, tal dia eu culto na casa do irmão. Aí quando foi nesse dia do culto, o irmão tinha muitos filhos. Quando de tarde o menino dele morreu, de 8 anos. Aí o pastor foi lá e disse, meu irmão, e agora? Seu filho morreu, não vai ter culto. Ele disse, vai sim. A casa era grande, tinha a primeira sala, tinha a segunda sala e outra sala. Aí a gente faz assim, o culto fica aqui na frente, o defunto fica na segunda sala e nós vamos adorar a Deus. E aí começaram o culto. Todo mundo adorando a Deus. Aí os que ficaram chorando lá do menino ficam pra lá, né? E eles aqui, ó, o pai do menino pregou, todo mundo cantou e tudo, se alegrou. Quando terminou o pastor disse assim, vocês creem que Deus ressuscita? Aí os irmãos creram. Pois vamos lá na sala orar pelo menino, para o menino viver. Quando chegou lá, o pastor disse assim, todo mundo desocupa a mão. Aí todo mundo desocupou a mão e botou a mão na direção do caixão e orou. Antes de 15 minutos, o menino sentou e começou a tirar as flores de cima dele, que é flor. O pastor tirou o menino de cima do caixão, botou o menino em pé, entregou para a mãe dele. Aí depois a mãe dele levou ele lá para fora, tomou um banho, banhou o menino todo. Sabe o que aconteceu? O culto começou de novo. Outro culto. E aí teve gente que passou a noite lá, porque foi um milagre, foi a vida. Foi assim que aconteceu no filho da vida de Naim. Foi a vida. Jesus restaurou a vida daquela criança de 8 anos. De 8 anos, olha aí, 8 anos. Restaurou a vida. O irmão Chico Freire está aí vivo, alegre, contando para todo mundo. Converse com ele para você ver as histórias que ele conta. Aí ele disse, irmã,
você, está em nós da igreja. Porque se nós se dobrarmos verdadeiramente diante de Deus, maravilhas Deus faz no meio da igreja. Aleluia. E quando o dirigente me convidou, e eu me lembrei, eu digo, olha, então a palavra é essa mesmo. Aí diz assim, ó, e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. Olha aí. Quando as coisas acontecem pela parte de Deus, o povo se alegra, o povo tem temor, o povo glorifica, o povo diz que Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Aí diz assim, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Agora, quanto mais aquele povo soubesse que ele era o próprio Deus, que estava lá. Quando eu li aqui, eu me lembrei, eu digo, ó, eles falam com o próprio Deus, porque quando o povo via ali, ele via um homem com o nome de Jesus. Era isso que o povo via. Mas no Espírito era o próprio Deus ali, revestido de carne. Era o próprio Deus. Quando as pessoas viam Jesus, diziam que é Jesus, mas ali era Jesus revestido de carne, mas era o próprio Deus. A Bíblia mesmo diz, aleluia. E Deus visitou o seu povo. Aí o 17, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Por que ele correu a fama? Porque onde Jesus está, a alegria, a alegria, a bonança, não é isso? E nesta noite, que você fique com essa palavra gravada no seu coração. Aleluia. Aqui tinha duas multidões, a multidão da tristeza, sem falta de esperança, sem nada. E tinha a multidão da vida, que era Jesus, que chegou naquele lugar. E eu queria olhar para aquele hino que diz assim, onde não há tristeza, onde Jesus mora.